Então vamos começar rezando Salve Maria para todos, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Catecismo Romano. A gente começa invocando a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade aqui, nós estamos falando do sacramento do batismo. E agora, na página 226, no parágrafo número 3, nós vamos falar dos laços espirituais do batismo. Por conseguinte, prova é de muita sabedoria que a Santa Igreja estabelecesse parentesco por afinidade, não só do batizante com o batizado, mas também do padrinho com o afilhado e com os pais carnais deste. Os laços espirituais são de tal caráter que não permitem legítimo matrimônio entre todas essas pessoas e anulam qualquer matrimônio que venha a ser contraído. Então, padrinhos têm muita importância aí no vínculo, né? Obrigações. Além disso, devem os pastores instruir os fiéis acerca das obrigações de padrinho. Este cargo está sendo muito descuidado na igreja. Note que esse catecismo foi escrito perto de 1500, então já faz meio milênio que esta reclamação é observada no magistério da igreja. Então imagina hoje em dia, que a fé está muito mais diluída, né? O nome vazio de sentido já parece exprimir uma simples formalidade. Muitos fiéis nem vislumbram o que nele há de sagrado. Então, o apadrinhamento perdeu a sacralidade. Isto próximo da Idade Média, hein? No entanto, todo padrinho deve lembrar-se que sua obrigação principal é velar sempre pelos filhos espirituais. 2 pontos. Orientá-los em tudo quanto se refira à vida cristã, empenhá-los, enfim, a moldarem todos os seus atos na solene promessa que o padrinho fizera por eles durante as cerimônias do batismo. Ouçamos o que São Dionísio escreve a esse respeito, interpretando as declarações do padrinho. Ele diz, abre aspas, logo que esta criança possa entender a religião, eu prometo persuadi-la a exortá-la com a instância a renunciar categoricamente a tudo que se oponha à virtude e a cumprir assim, por palavras e obras, a santa promessa que acaba de fazer. Santo Agostinho externa-se no mesmo sentido, abre aspas, antes de tudo eu vos exorto a todos, homens e mulheres, que levastes afilhados à pia batismal, para ficardes sabendo que diante de Deus vos fizestes fiadores por aqueles que, à vista de todo o povo, haveis recebido da fonte batismal. Então tá aí a importância, né? Na verdade, quem assume algum encargo tem o grande dever de honra de não fraquejar em sua fiel execução. Qualquer cargo, né? Prefeito, presidente, governador, padrinho. Ora, quem publicamente se obrigou a ser mestre e protetor de alguém não poderá de modo algum abandonar aquele que tomou debaixo de sua fiança e proteção, enquanto ver que ele precisa de sua valia e assistência. Então Deus vai cobrar cada padrinho que abandonou o afilhado, porque ele prometeu assistência. Numa instrução sobre os deveres dos padrinhos, Santo Agostinho resume em poucas palavras o que hão de ensinar a seus filhos espirituais. Ele vai dizer: devem exortá-los a guardar a castidade, amar a justiça e exercer a caridade. Devem, antes de tudo, ensinar-lhes o credo, o Pai Nosso, o decálogo, bem como as noções mais rudimentares da religião cristã. E agora o parágrafo número 5º. Quinto parágrafo, quero dizer. Escolha. Diante de tais normas, fácil é distinguirmos a que pessoas não se pode confiar o exercício desta santa tutela. São as que não querem cumpri-la fielmente ou que não podem desempenhá-la com zelo e perfeição.
Por conseguinte, não podem os pais carnais assumir tal ofício para que melhor se veja a diferença entre a criação natural e a formação sobrenatural. Além dos pais, devem ser absolutamente excluídos desta função os hereges, os judeus e infiéis, cujo empenho é sempre denegrir as verdades da fé por meio de calúnias e destruir radicalmente a piedade cristã. Número 6. Aqui entra sobre os números dos padrinhos. Para o mesmo afilhado, não devem também ser admitidos vários padrinhos. Seja um apenas, homem ou mulher, quando mais 2, padrinho e madrinha. Assim o decretou o Concílio de Trento, já porque o ensino e a educação poderiam sofrer se houvesse um sem número de mestres, já porque era preciso cuidar que o parentesco espiritual não abrangesse maior contingente de pessoas, pois viria a impedir uma difusão mais ampla das legítimas uniões conjugais entre os homens. Agora, quem é o sujeito do batismo? É muito útil para os fiéis o conhecimento das verdades que até agora temos ensinado. Urge mais ainda explicar-lhes que Deus impôs a todos os homens uma lei, obrigando-os a receberem o batismo. Por conseguinte, os que não renascerem para Deus pela graça do batismo são criados para a eterna miséria e condenação, quer sejam filhos de pais fiéis, quer de pais infiéis. Isso aqui já deixa bem clara a importância do batismo, do ponto de vista escatológico, né? Devem, pois, os pastores explicar mais vezes aquela passagem do Evangelho, abre aspas, se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, fecha aspas. Então, isso aqui tem que ser martelado até entrar na cabeça de todo o povo fiel, para entender que o batismo é uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição imprescindível de redenção na nossa pós-morte, né? Nossa ressurreição. Agora falando sobre os infantes, letra A, provas do pedobatismo. O que seria isso? Esta lei não obriga os adultos exclusivamente, mas também as crianças desde a mais tenra idade. A Igreja assim a interpretou por tradição apostólica, conforme nolo garantem a doutrina e a autoridade comum dos santos padres. Além disso, não é de crer que Cristo Nosso Senhor quisesse negar o sacramento e a graça do batismo às crianças, das quais dizia, abre aspas, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus, fecha aspas. Então aqui o protestante perde o seu argumento de que precisa ter consciência, tem que ter idade da razão para assumir o batismo. Não, porque se Cristo disse para não impedir as crianças, pressupõe-se que batizassem crianças também na época apostólica, né? Ele que as apertava aos braços, que lhe impunha as mãos e que as abençoava. Tá aí, ó. Então, ainda mais, São Paulo, pelo que lemos, havia batizado uma família inteira. Aqui nós vemos na 1 Coríntios, versículo 16, capítulo 1. Nesse caso, é evidente que tenha batizado também as crianças dessa família. São Paulo batizou uma família inteira. Por ser figura do batismo, a circuncisão encerra igualmente uma recomendação desse costume. Como todos sabem, era de praxe circuncidar os meninos ao 8º dia de seu nascimento, como nosso Senhor, né? Ora, se para eles sortia efeito a circuncisão, praticada com a mão para despojar a carne, não há dúvida que as crianças também aproveitam o batismo, essa circuncisão de Cristo, a qual não é praticada por mão humana. Então, se a circuncisão que era praticada por obra humana meramente já produzia efeitos, imagina o batismo que não foi o homem que inventou, que é Deus, né? Afinal, como diz o apóstolo, se pelo delito de um só e por causa de um só veio a reinar a morte, muito mais reinarão na vida, graças a um só, que é Jesus Cristo, todos quantos receberem abundantemente a graça e o dom da justificação. Fecha aspas. Logo, se por culpa de Adão as crianças contraem o pecado original, tanto mais podem elas receber por Cristo nosso Senhor a graça e a justiça para reinarem na vida. Isto, porém, seria absolutamente impossível sem o batismo. Letra B. Provas da catequese às crianças. Os pastores, portanto, devem ensinar que é rigorosa obrigação batizar as crianças. Depois, educá-las gradualmente, desde a primeira infância,
para uma vida de genuína piedade, segundo as normas da religião cristã. Pois, como diz o sábio com muito acerto, abre aspas, o jovem que tenha o seu caminho, dele não se apartará, nem depois de ficar velho. Chegou o pessoal ali, só esperar o pessoal entrar. O jovem que tenha o seu caminho, dele não se apartará, nem depois de ficar velho. 162, que vai estar no Provérbios 22, 6. Salve Maria. Salve Maria. Estamos aqui já na página 228, letra B, terminando a letra B. Então, por enquanto, nós só dando uma revisada aqui, a gente está vendo que a importância dos padrinhos para o batismo, que isso não é uma coisa leviana, não é uma coisa sem importância. Também vimos aqui que não precisa ser mais do que 2, no máximo 2, e para guardar tutela espiritual, né, do jovem, da criança, a importância do padrinho. E o padrinho que assumiu esse encargo, ele tem que cumprir até o fim. Ele vai ser cobrado de não ter tutelado o seu afilhado, né? Então aqui a gente viu as provas da catequese às crianças, e aí terminou com uma citação, falando: o jovem que tem o seu caminho, dele não se apartará, nem depois de ficar velho. Então a importância de educar desde cedo, né, a criança na fé, para que ela não se desvie do caminho. Aí vem o corolário agora. A que títulos são batizadas as crianças? Porque lá em cima a gente viu que em Coríntios, 1 Coríntios, São Paulo batizou uma família inteira. Os protestantes dizem que tem que batizar somente na idade da razão, ou seja, a pessoa tem que querer o batismo. Só que se São Paulo fez isso e ele está muito mais próximo de Cristo historicamente do que nós, quem são os protestantes para ir contra uma prática que o próprio apóstolo, inspirado por Deus, fez, né? Batizar uma família inteira. Claro que tinha crianças lá no meio. Não existe uma família só de adultos, né? Ainda mais naquela época, que a família era numerosa. É para quem critica, no caso, né? Sim. Ó, a que títulos são batizadas as crianças? Não padece dúvida que as crianças, ao serem batizadas, recebem de fato o sacramento da fé, não porque creiam por ato pessoal de sua inteligência, mas porque são assistidas pela fé dos próprios pais, se estes forem cristãos. Em todo caso, pela fé de toda a agremiação dos santos, se assim quisermos afirmar com Santo Agostinho. 163 aqui está na epístola, né? 98. Na verdade, podemos dizer que as crianças são levadas ao batismo por todos aqueles que desejam vê-las batizadas e que, por sua caridade, ajudam a serem admitidas na comunhão do Espírito Santo. A gente pode pensar que também entra aqui na comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos, as crianças não têm inteligência para assumir o batismo intelectualmente, mas pela comunhão dos santos elas já são batizadas. A fé de quem as batizou e a comunidade que assistiu o batismo. A igreja, né? A igreja inteira. A igreja, né? Ela super, né? Sim. E os pais. Né? Tanto a igreja triunfante, que já está intercedendo por ela, né? Puxando ela para a graça, pedindo por ela, quanto os pais que estão querendo que ela se salve, fazendo o batismo acontecer. Aí letra C, época de batizar as crianças. Sendo assim, é preciso exortar seriamente os fiéis a levarem seus filhinhos à igreja, logo que possam fazê-lo sem perigo, para ali receberem o batismo solene. Então aqui, 165, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É do ritual romano, né? Ó, para as crianças, o único meio de salvação é a administração do batismo. Então, a condição de salvação delas. Compreendes, pois, que grave é a culpa de quem as deixa sem a graça deste sacramento por mais tempo do que seja estritamente necessário. O motivo principal é que, nesse período precário, a vida da criança fica exposta a uma infinidade de perigos. Então é muito sério isso aqui, né? Um perigo muito grande. Aqui estamos vendo Santo Agostinho, a origem da alma, uma coisa assim, em latim, né? O batismo de adultos. O batismo de adulto pressupõe catequese. Manda a prática antiga da igreja que se proceda de outra maneira com pessoas adultas, já em pleno uso da razão, mormente com pessoas oriundas de pais infiéis.
principalmente. Em primeiro lugar, é preciso explicar-lhes as verdades cristãs. Com todo carinho, devemos depois exortá-las e convidá-las a abraçarem a fé. Letra A. Durante certo tempo. Porque, desde que façam tensão de se converter a Deus nosso Senhor, cumpre advertir-lhes, não dilatem a recepção do sacramento, além do tempo prescrito pela Igreja. Pois está escrito, não tardes em converter-te ao Senhor e não deixes de dia para dia a tua conversão. Olha aí, não pode ficar prorrogando, adiando, fazendo procrastinação com a fé, né? Devemos, portanto, explicar-lhes que a perfeita conversão consiste na regeneração pelo batismo. Quanto mais demorarem o batismo, tanto mais tempo ficarão privados do uso e do efeito dos outros sacramentos, pelos quais se mantém a religião cristã. Então, se você não tiver esse cordão umbilical com Deus, como é que você se sustenta, né? Então, é muito importante. Sem o batismo, ninguém está em condições de recebê-los, os outros sacramentos e toda outra graça. Privam-se ainda por cima do fruto principal que recebemos do próprio batismo. A água batismal não só lava e remove inteiramente as nódoas de impurezas de todos os pecados anteriores, mas também nos reveste da graça divina, com o auxílio da qual podemos dali por diante evitar a prevaricação, persistir na justiça e na inocência. Ora, todos reconhecem que nisso precisamente se resume a vida cristã. Olha só a importância, né? A gente tem um resumo da vida cristã aqui. Mas com alguma demora, letra B. Sem embargo, a Igreja nunca teve por costume conferir o batismo sem mais delongas, quando se tratava de tais pessoas. Pelo contrário, determinava até que o diferissem por certo espaço de tempo. Essa demora, porém, não envolve o mesmo perigo que ameaça as crianças pequenas, como dizíamos há pouco. Tratando-se de pessoas já em uso da razão, a firme vontade de receber o batismo, unida ao arrependimento das faltas da vida anterior, é quanto basta para conseguirem a graça da justificação se sobrevier algum acidente repentino que as impeça de receber a ablução sacramental, que é o batismo de intenção, né? A gente fala, a pessoa é adulta, já tem intenção, então deu som dos corações, né? Som dos rins. Letra C, para melhor seleção. De outro lado, essa dilação acarreta muitas vantagens. Antes de tudo, porque a Igreja deve tomar todas as precauções para que ninguém receba este sacramento por disfarce ou hipocrisia. Olha aí. A demora permite-lhe averiguar melhor as intenções do batizando. Por isso, lemos nos antigos concílios uma disposição segundo a qual os judeus, desejosos de abraçar a fé católica, deviam fazer alguns meses de catecumenato antes de serem admitidos à regeneração do batismo. Então não é uma coisa, é cristão, abraça todo mundo, quer batizar, vem aqui em nome do Pai, te batismo. Não é também uma coisa tão fácil assim, porque tem o outro lado. Se for estar batizando uma pessoa que não quer aceitar a fé católica, vai ser pior para a pessoa que não batizar, na verdade. Sim. E se ela quer, como diz aqui, quer, mas não quer, né? Exatamente. Se ela está com disfarce, dissimulando, aí também não. O protestante faz isso, batiza assim, sem nenhuma... Não, eles querem número para pagar dízimo. Então, tem que batizar o maior número possível. Grande parte deles. O batismo dele Não é para pagar todos, o pecado, mas... não para se tornar filho de Deus, né? Eles Não, ao contrário, na verdade, eu acho. Eles não têm... Eles não acreditam que o batismo... Algumas seis não acreditam que o batismo apaga o pecado original. Não apaga, né? Que faz não apaga, né? Esse é o problema. É que quando está na heresia... Na verdade, muitas têm um batismo só como uma mera tipo, ritual de iniciação. Você entrou na igreja agora, você é batizado, só isso. Não tem nenhum significado sobrenatural nenhum. O problema é isso. E mesmo assim, às vezes é válido. Sim. E a Assembleia não aceita o batismo da cristã e batizar de novo. Mesmo que o cara... Aí você já vê o pressuposto. Se você era católico e quer virar metodista e eles exigem que você se batize de novo, já pressupõe qual a concepção do sacramento do batismo deles. Então é conhecido que batizou em três igrejas, né? Então... É um Deus vivo, na Assembleia... Então o que é o sacramento do batismo para eles? É social. É só uma coisa assim, você tinha o carimbo daquela empresa, agora você tem que apagar esse carimbo e carimba com a nossa. Só uma coisa assim, meramente... Pessoa bem simples, já também, essa pessoa que batizou 3 vezes já. Tem música mais estudado assim, não faz isso, eu acho. Agora você vê a católica, que é a verdadeira, é tão verdadeira que ela leva tão a sério, a única que leva a sério esse sacramento, que ela pega alguém que é batizado na Assembleia de Deus e fala, não, já basta o seu batismo, você só tem que agora entrar na fé e você já é cristã, você aceita como isso. Tamanha seriedade, né? E o casamento também. Para melhor instrução. Em segundo lugar,
porque assim os catecúmenos adquirem uma noção mais nítida da fé que vão professar e de todas as leis e normas que regem a vida cristã. E, para maior decoro do sacramento, como última razão, podemos alegar o maior culto religioso que se tributa ao sacramento, porquanto os catecúmenos só recebem o batismo em dias determinados, com todo o esplendor das cerimônias litúrgicas. Então, a cerimônia litúrgica também tem a função social de enfatizar o mérito, a dignidade, a graça, o valor sobrenatural dos sacramentos, né? Não é só... Tem várias camadas, né? Corolário, casos excepcionais, De vez em quando, há razões de peso para não se diferir a administração do batismo, como acontece em perigo de vida iminente, sobretudo se os batizandos já estão bem instruídos nos mistérios da fé. Assim procederam o diácono Filipe e o príncipe dos apóstolos. Aquele batizou o camareiro da rainha de Candace, e este a Cornélio, sem mais tardanças. Então são casos excepcionais, não é praxe, né? Conferiram o batismo logo que os candidatos se prontificaram a seguir a fé. 12. Disposições do sujeito, a intenção. A primeira coisa tem que ter intenção. É forçoso também ensinar e explicar ao povo em que disposições devem as pessoas apresentar-se para a recepção do batismo. A primeira é que tenham desejo e vontade de serem batizadas, já que pelo batismo o homem morre ao pecado e começa uma vida nova. É justo que o batismo não seja conferido a quem o recusa e repele, mas tão somente aos que o aceitam com prazer e boa vontade, até porque a gente vai ser julgado na nossa vontade, né? Por isso, vemos sempre observadas a santa tradição de nunca se conferir o batismo a quem quer que seja, sem lhe perguntar antes se deseja realmente ser batizado. Os pais, né, canonizam e não... No caso, os pais, por enquanto, né? Depois tem o confirmação. Nem das crianças se pode afirmar que lhes falte tal intenção, porque nesse ponto manifesta é a vontade da igreja, que por elas responde. Nós temos essa ramificação, né? Corolário, batismo de dementes e furiosos. Dementes e furiosos que, antes da loucura, tinham juízo normal e não mostraram vontade de receber o batismo, não podem ser batizados, senão em perigo de vida. Achando-se, pois, tais pessoas em perigo de vida, devem ser batizadas se antes da doença deram algum sinal que indicasse sua vontade. Então, se eles mostravam uma vida assim, ia para a missa, né? Ficou doido, endoidou, perdeu a cabeça, batiza, né? Tá morrendo, tá com câncer. Tem Alzheimer mesmo. O Alzheimer para velhinhos, né? Se o não deram, é preciso desistir de administrar o batismo. Então, se uma pessoa foi gananciosa, um herege público a vida inteira, né? Aí ficou com Alzheimer, você vai batizar com qual intenção? Será que a partir de qual idade que a pessoa responde sozinha? Que ela 7 pode... anos. 7 anos. 7 anos, né? A tradição. 10 anos. Já é comum observar desde os gregos, né? Eu falei para um afiliado meu, ele arrumou uma namorada protestante, se batizou na igreja dela, aí terminou o namoro, casou na igreja católica agora há um pouco tempo. E ele falei para ele assim, eu sou da madrinha sua, né? Eu falei, não me lembro não. Não me lembro que batizou eu não, porque quis dizer assim, era pequenininho, né? Aí acompanhou a namorada na igreja protestante lá, devia ter falado para ele, você batizou pequenininho, você não entendia nada, batiza aqui agora você entende. Aí no final terminaram o namoro, ele voltou a não ser nada de novo. Pois é, então você vê a banalização, né? Então, aplica-se a mesma regra aos letárgicos. As pessoas, porém, que nunca lograram plena consciência de si mesmas, a ponto de não terem uso da razão, os loucos, né, de nascença, etc., devem ser batizadas sob a tutela da igreja, assim como são as criancinhas que ainda não alcançaram o uso da razão. Então, é na mesma condição das crianças, são os loucos de nascença, né, ou então aqueles anencéfalos, né? Esta é, evidentemente, a prática autorizada da igreja. Aí, essa foi a condição, disposição de intenção, né? Agora, a disposição de fé. Além da intenção de se receber o batismo, há necessidade absoluta da fé para se conseguir a graça sacramental. As razões são idênticas às que já foram expostas relativamente à intenção. Porque nosso Senhor e Salvador declarou, abre aspas, quem crer e for batizado será salvo. Né? Quem crer. Contrição e propósito. Depois é necessário que a pessoa se arrependa das faltas cometidas, das desordens que tem havido em sua vida anterior e se proponha de evitar todos os pecados para o futuro.
De forma alguma poderia ser admitido quem pedisse o batismo sem querer, todavia, abandonar sua vida pecaminosa. Não faria nenhum sentido, né? Nada é mais contrário à graça e aos efeitos do batismo do que a íntima disposição de quem não quer jamais romper com o pecado. Ué, se ele não quer romper, ele continua casado com ele. Então, ora, se o homem deseja o batismo, é para se revestir de Cristo e ficar em união com ele, não com o pecado, né? Por essa razão, não devem ter acesso à fonte sagrada todas as pessoas que se obstinam em seus pecados e vícios. Isso aqui hoje em dia é quase condenado dizer isso aqui, né? Não, você não pode negar o batismo, não, de jeito nenhum. Você está excluindo, isso é preconceito. Isso aí é uma coisa antissocial. Isso aí você tem que ser denunciado para... Na verdade, isso é o contrário. No caso de outras religiões, né, igual aquele bispo que se vangloriava por nunca ter batizado. Sim. Deixar no erro deles, na religião deles. É um exemplo. Mas o batismo não paga o pecado mortal. O batismo apaga, né? Se ele não se arrepender, se ele não se arrepender, não é que arrepender, ele tem que reparar. Se tiver simplesmente arrependido, o batismo apaga a culpa. Agora, como qualquer outro pecado, assim como na confissão também, reparar você sempre vai ter que reparar. Não é que ele vai para o céu direto. Não é que ele pecou mortalmente, batizou e vai para o céu. Não é assim. Não, aí não, né? Também tem que ter a justiça um clama. De 15, 18, 20 anos, né? Tem a penitência, né? Bom, acho que ele vai passar aqui também. Eu acho que vai falar. Aqui, ó. Quer dizer que tá a leitura, né? Tá. Ó, corolário. O batismo em más disposições. Outra consideração. Não é lícito baldar o uso de alguma coisa que tenha relação com Cristo e sua igreja. Ou seja, quanto à graça da justificação, é claro que o batismo não terá nenhum valor para quem... na verdade, ele paga sim as penas, está escrito mais pra frente. Acho que é bom até falar só para não ficar Sim. Aqui fala que ele remove todas as penas. Se a pessoa morrer e estiver seriamente arrependida e ela morrer e for batizada, ela vai para o céu direto. É tipo uma indulgência plenária. Tanto que aqui fala, ainda que todos os sacramentos possuem efeito comum, por tal motivo, a Santa Igreja sempre julgou que seria grave profanação do sacramento impor aos batizados aquelas obrigações de piedade. Que os santos padres de ordinário chamam obra de salvação, ou seja, penitência. O batizado não pode fazer penitência, mesmo se tiver levado a vida pecaminosa, porque o batismo em si já apaga todas as penas. É que eu vi, nós estudamos sobre isso aí. A confissão, no caso que é assim. A confissão. Você confessa é liberto da culpa, mas você vai ter que pagar a pena, tanto que o padre passa a Ave Maria, você vai ter que rezar. Você está pensando na confissão aplicando para o batismo. Agora, se a pessoa for batizada, igual a gente está vendo, sem sincero arrependimento, aí sim, ela vai ser batizada, mas vai ser um sacrilégio, ela vai ter que confessar depois, e isso aí pagar. O ladrão na cruz mesmo, não foi nem batismo, foi um... Mas o batismo sim, apaga até a pena, apaga a culpa e a pena, os dois. Ele fez um ato de... Nós estudamos sobre isso aí, não sei nem que, parece que não... Não sei se foi o Marcinho falar com a gente, eu não sei, alguma coisa que veio na minha cabeça, assim, eu não lembro de onde. Não, mas Só se no caso tiver sido sincero mesmo. Aí, a pessoa não se arrependeu do seu porque a pessoa está lavada. Foi lavada no sangue do Cordeiro, completamente. Não tem como, né? Já não há morte para aqueles que estão com Cristo, né? Então, quanto à graça da justificação, é claro que o batismo não terá nenhum valor para quem se propõe a viver segundo a carne e não segundo o Espírito. Então, aí também, muito sério, né? Hoje em dia o mundo ele vive na carne, né? Pura carne. Quanto ao valor do sacramento, não pode haver dúvida alguma. A pessoa mal disposta recebe o caráter sacramental, contanto que, ao ser batizada na forma prescrita, tem a intenção de receber o sacramento que a igreja administra. Por esse motivo, respondeu o príncipe dos apóstolos àquela grande multidão de homens que, cheios de compunção, como diz a Escritura, lhe perguntavam a ele, aos apóstolos, o que deveriam fazer. Abre aspas. Obrai penitência, e cada um de vós seja batizado. Noutra ocasião, disse-lhes ainda, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Na Epístola aos Romanos, São Paulo também diz de maneira positiva que todo aquele que recebe o batismo deve absolutamente morrer ao pecado. Admoesta-nos, por conseguinte, a não entregarmos nossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas a consagrarmos-nos a Deus, como tais que da morte tornaram a vida. Aí vem as consequências para a vida cristã. Pela assídua meditação destas verdades, os fiéis hão de mover-se, antes de tudo, a admirar profundamente a infinita bondade de Deus que nos outorgou o batismo, esse dom tão singular com o divino, sem nenhum merecimento de nossa parte,
mas só por um efeito de sua misericórdia. Ainda mais, quando lhes calar bem no espírito quão longe de qualquer culpa devem manter-se em sua vida aqueles que foram agraciados de tão grande benefício, os fiéis não deixarão de reconhecer que o primordial dever do cristão é levar, todos os dias, uma vida tão santa e temente a Deus como se cada dia acabassem de receber a graça sacramental do batismo. Então é como se tivesse sido batizado agora, né? Ora, para atear no coração dos fiéis este amor, a verdadeira piedade, não há meio mais eficaz do que explicarem os padres, com toda a diligência e cuidado, né, quais são os efeitos do batismo. O que o batismo faz na gente, né? As consequências de ser batizado. Então, destes efeitos é preciso falar muitas vezes para que os fiéis reconheçam melhor a sua eminente dignidade e dela não se deixem jamais esbulhar pelas tricas e violências do inimigo. Então a primeira coisa aqui, isenção dos males, perdão de todos os pecados. Primeira coisa. É o perdão ainda, é diferente da pena, que é o que ela se referiu. Perdão é a confissão também. A dívida ainda não falou da dívida, só da... Mas aí fala da dívida depois. Isso. Em primeiro lugar, importa dizer que pela admirável virtude deste sacramento é remitido o pecado, quer o original que herdamos de nossos primeiros pais, quer os pecados pessoais, ainda que eles sejam de uma malícia indescritível. Pode ser o pecado mais terrível do mundo, né? Não há pecado que não tenha perdão no arrependimento, né? Muito tempo antes, Deus havia falado pela boca do profeta Ezequiel que assim vaticinou, ou seja, assim ensinou: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados de todas as vossas contaminações. Então, em absoluto, né? E São Paulo, depois de enumerar aos coríntios uma longa série de pecados, acrescentou: na verdade, assim fostes antigamente, mas agora estáis purificados, agora estáis santificados. Então, quem disser depois do batismo que não é santo, está pecando, nesse sentido. Porque santo quer dizer separado para Deus. Então, você é de Deus ou não é? Você, eu sou batizado, eu sou um santo de Deus. Agora, eu sou um santo pecador. Mas eu sou um santo de Deus, porque eu sou pecador, mas se eu não sou um santo, eu sou o quê? Um pagão? Um nécio? Porque Deus divide o povo dele entre os santos, de um lado, e os gentios. São Paulo, né, se referia aos santos. Em todas as cartas ele fala, envio aos santos da igreja, não sei como. Manda a saudação para os santos que estão lá, não sei o quê. Então ele sempre tratava assim. E a gente acha hoje em dia, por causa do senso comum, que a palavra santo quer dizer perfeitinho. Uma pessoa perfeitinha. Ninguém é santo, né? Quando fala assim, ninguém é santo, no senso comum, no jargão popular, você está simplesmente dizendo que você não é um robô perfeito, que não comete erros, que não sei o quê. Agora, tem gente que usa essa palavra para dizer assim, não, eu vou continuar com o meu pecado de estimação porque ninguém é santo. Aí já é malícia, aí já é maldade, aí é sem vergonhice espiritual, né? Aí a pessoa já está querendo o garfo, né? O tridente lá do... já está querendo, vai chegar no céu, querer entrar no céu com essa ideia na cabeça, não tem como. Consta também, com evidência, que a igreja sempre ensinou esta mesma doutrina. No seu livro sobre o batismo das crianças, Santo Agostinho se exprime nestes termos: pela geração da carne, o homem só contrai o pecado original, mas pela regeneração do espírito consegue a remissão não só do pecado original, mas até dos pecados voluntários. E São Jerônimo escreve a Oceano: no batismo são perdoados todos os pecados. Para desfazer de vez todas as dúvidas, o Concílio de Trento confirmou as definições de outros concílios e lançou anátema contra quem ousasse ter outra opinião e afirmasse que, apesar de perdoados no batismo, os pecados não seriam inteiramente extirpados ou desarraigados, mas só como que raspados exteriormente, de sorte que suas raízes continuariam ainda cravadas na alma. Olha só, é uma borracha absoluta, né? Não fica nenhum... um resquício ali, o pecado só deixa, do pecado só ficou o efeito da inclinação, mas a raiz do pecado acabou, né? Zerada. Pois, para repetirmos as palavras textuais do concílio, abre aspas, Deus nada aborrece naqueles que foram regenerados, porque não existe nenhum motivo de condenação naqueles que, em virtude do batismo, foram verdadeiramente sepultados com Cristo para a morte, naqueles que não vivem segundo a carne e se desapegaram do homem velho para se revestirem do homem novo, criado à imagem de Deus, e dessa maneira se tornaram inocentes, imaculados, puros, irrepreensíveis e agradáveis a Deus. Aí, ficou ao molde de Deus, né?
ficou no formato que Deus quer que a gente seja, pelo batismo. Por isso que é um pecado tremendo reincidir no pecado sendo batizado. Você tá manchando a imagem de pureza que você recebeu. Né? Você prometeu que morreu. De repente você ressuscita para o homem velho. Se você morreu para o homem velho e está com Cristo, fazer o pecado de novo quer dizer que você está ressuscitando o homem que você deixou morrer no batismo. Né? Porque a gente faz o pecado, a gente olha, ressuscitei o homem mau que eu era. Tem que matar ele de novo na confissão. Ele tem que morrer de novo lá. Tem gente que faz isso todo dia. Né? Ixi, tá igual... Mata, ressuscita, mata, ressuscita. Nossa, é um mata-mata e volta, é igual o tiririca, né? Na verdade, a vida cristã... espiritual em si é difícil, né? Tem pessoas que caem ainda que sem malícia, né? Sim, a gente pode, eu não sei, eu acho que Santo Agostinho, muitos santos vão comparar a vida a uma agricultura mesmo. Sim. Porque você semeia, você ara, joga adubo, ou seja, você faz tudo que a igreja manda fazer, aí nasce as tiririca. Vem carrapicho. Ou seja, a inclinação vem, você cai, tropeça, se espreta, se estrepa ali, aí você volta de novo, tira tudo na confissão, limpa certinho, planta tudo de novo. Agora vai nascer. Vai esperar a chuva. Aí daqui a pouco nasce uma ali, você descuidou, pronto. Tomou conta de você de novo. Você tem que voltar lá de novo. E é até o fim da vida assim. Não tem jeito. Embora remaneça a concupiscência. Ou seja, continua a concupiscência, né? Embora a gente tenha o pecado apagado totalmente. Conforme o que o concílio definiu no mesmo decreto, verdade é que nas pessoas batizadas remanesce a concupiscência ou a aguilhão do pecado. Quer dizer que aquela inclinação continua. A gente não deixa de ser, como é que diz? A gente tem a potência de pecar. Continua essa potência e essa inclinação, né? Não é nenhuma potência, é uma impotência de ser... Dizer que potência seria que você tem habilidade para isso, né? Não seria uma virtude, isso é um mal. Então, essa, porém, não é pecado no rigor da palavra. Né? Ter a inclinação do pecado não é um pecado, senão a gente não teria salvação de jeito nenhum, em absoluto. Né? Como Santo Agostinho também diz, a culpa resultante da concupiscência é perdoada às crianças mediante o batismo, mas fica-lhes a própria concupiscência, para as exercer na luta. No outro lugar, reafirma ele a mesma verdade. No batismo, destrói-se a culpa, que é provinda da concupiscência, mas persiste a fragilidade. Então, a gente continua inclinado para aquele lado. A gente está tenso, né? Com efeito, a concupiscência vem do pecado, mas em si não é outra coisa senão um apetite da alma, que por sua natureza repugna a razão. É como se dentro da gente tivesse uma fome de pecado, que em si não é pecado. Mas é uma fome que vem do defeito, que veio do pecado original. A gente ficou com essa mancha, a gente ficou meio que com essa espécie, esse apetite mesmo, né? Que não era o nosso apetite antes da queda. A gente não tinha essa fome de pecar, essa inclinação para o pecado, mas depois ficou como o aguilhão que ele coloca, né? É um espinho na nossa carne. Porém, seus movimentos não envolvem nenhuma malícia de pecado, contanto que a vontade não consinta neles, nem se deixa arrastar por qualquer negligência. Então, estou rezando 1/3, estou com a intenção santa de agradar a Deus, de buscar minha redenção, mas aí me vem pensamentos pecaminosos que eu não quero, me vem distrações que eu não provoquei. Elas vêm, e eu não estou gostando delas durante a oração. Eu não as estou querendo durante a oração, elas estão ali. Eu estou lá o rosário inteiro, o terço inteiro, e está vindo distração. Eu estou o tempo inteiro buscando concentrar no texto literal da Ave Maria, de cada Ave Maria, e no meio ali tem as ervas daninhas ali, e vem conta para pagar, e vem tentação de todo tipo, vem gula, vem luxúria, vem preguiça, vem assídia, vem ira, né? Vem inveja, e tudo misturado ali no meio. Ela fala assim, mas se eu não estou querendo essas coisas, não tem pecado nenhum ali. Elas só estão ali. A concupiscência está ali. No momento que a minha vontade anexar ali e colar nelas, aí já era. Aí eu pequei. Se eu der a minha vontade, eu estou dando meu aval, né? Então, quando São Paulo... Deixa eu ver se eu passei por essa parte. Quando São Paulo declarou, eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissera, não cobiçarás. Queria ele referir-se à aberração da vontade e não à própria concupiscência, né? Mas os pecados são totalmente extintos. São Gregório sustenta a mesma opinião porque escreve, dizem alguns que no batismo os pecados são remitidos só pela rama. Haverá, no entanto, opinião que exprima maior descrença?
Na realidade, pelo sacramento da fé, fica a alma radicalmente livre de pecados, para só viver unida a Deus. Olha só, então o santo não era alguém que não tinha tentação. Pelo contrário, que tinha mais tentação do que qualquer outra pessoa, né? São Bento não chegou a ser tentado, acho que não sei se é por inveja, eu acho que mataram um cara dele, né? Aí veio um pensamento sério, e aí tipo, ele pulou numa roseira cheia de espinho, né? São Francisco de Assis tem uma cena dessa do espinheiro também, né? O espinheiro São Bento. Ele pula ali também. Ou era luxúria, uma coisa assim, luxúria. tentação, assim. Ele ficou tentado e já para poder combater, ou seja, a razão dele estava tão atinada na fé, ó, isso aí é errado. Quase cedendo. Olha só, isso aí tá errado. Deixou. Então eu tenho que dar um jeito nisso aqui, porque isso aqui tá em mim. Não, mas peraí, isso aqui vai ficar no meu caminho com Deus? Não, então toma, ele vai lá e dá uma surra nele mesmo, né? Ou seja, a proporção da violência que ele fez, que hoje para os direitos humanos seria uma coisa aberrante, condenável, repulsiva, retrógrada, uma coisa fanática, na verdade, aos olhos da fé, é louvável e heróico. Porque a gente fala assim, ô louco, olha só o tamanho do amor dessa pessoa a Deus. Olha a proporção da violência que ele fez. Na passagem da Escritura até fala. O reino do céu dos violentos. Né? E olha a violência que eles fizeram. Você vê Santo Inácio de Loyola, mandou fazer um casaco lá, ele mesmo fazia, não sei, com um monte de pregão, assim, uns pregos de ferro, assim, virado para dentro, ele fechava aquele negócio e amarrava. Na São Luís lá um negócio que pinicava. Santo Inácio de Loyola encontraram na caverna onde ele ficou lá, um monte de pé de, não sei se é pé de cabra, que era aquilo que ele usava, assim, para ficar se estrepando, sem mostrar para ninguém. Então ele ficava ali fazendo jejuns violentíssimos, ele até abusava do corpo dele, assim, no sentido de se massacrar. Porque ele queria muito, 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 muito ser santo. Então, às vezes, essa fome de santidade, às vezes, ultrapassa a prudência e a própria temperança. Então, os próprios santos, eles erravam por excesso até. Eles queriam tanto agradar a Deus, que o próprio anjo da guarda, muitas vezes, o próprio Deus dava um pito neles e falava, não, você já está pecando do outro lado. Você já ultrapassou, você veio para o lado da santidade, mas você passou para o lado de lá já. Você já está querendo se matar daqui a pouco, o seu corpo, fui eu que fiz também. Você é minha imagem e semelhança, cuidado, também não machuca seu corpo assim. Você só tem que fazer o suficiente para não pecar, para você dominar a carne. Agora, passou da conta, você já está batendo na sua carne, já está começando a odiar o seu corpo, cuidado, não passa para esse lado não. Então, sempre tem a faca de dois gumes, né? E é difícil a gente achar o meio disso aí, o centro. É só o Espírito Santo mesmo que vai. O santo ele faz mortificações, flagelações, quando faz, inspirado e por amor a Deus. Sim. Já que as outras seitas, igual os cátaros, é por ódio à matéria. Sim. Diferente, né? Você vê que tinha Santa Catarina de Sena. Tanto que em si, os bens que vêm da natureza, o corpo em si, ele é uma coisa boa. Isso é que a igreja pega. Qualquer santo vai acreditar nisso, porque todo santo é católico, né? Esse é o básico. Só que às vezes ele renuncia a isso para amar Deus. É diferente, tipo, você fazer isso por um ódio puro à matéria. Aí a gnose já começa com ele. Já não quer saber da matéria. Isso quer dizer também que a gente tem que imitar o santo já assim agora e começar Daqui a pouco eu leio a vida lá de São Bento. Francisco, vê que ele pulou na fogueira. Eu vou lá na frente lá do... A gente imita tipo a virtude, né? Não o ato ipsis literis, assim. A gente tem que pegar como se fosse assim... Qual a intenção que levou ele a fazer isso? aquilo? E rezar para falar assim, para Deus deixar na gente também a mesma marca de heroísmo, assim, de querer fazer na nossa vida, no nosso estado de vida, no nosso estilo que Deus criou para a gente, fazer uma coisa proporcionada. Assim, o que seria na minha vida equivalente ao que São Francisco fez ao pular lá? Tentar quase pular, né, na fogueira, na frente do sultão. O que seria equivalente agora, século XXI? Sempre tem alguma coisa equivalente. Para cada santo, Deus santificou de um jeito. Um pelo estudo, outro pela ignorância voluntária, outro pela pobreza, outro pela riqueza na distribuição correta dos bens. Então, sempre tem um jeito de você ser santo em cada estado de vida. Só não pode querer dar um Ctrl-C, Ctrl-V por admiração literal, né? Não, aquele santo, para provar a fé dele, ele pulou de uma árvore de 30 metros. Então, eu também vou pular de um eucalipto aqui perto de casa. Vou fazer igualzinho. Aí também já tem um quê aí de... Já não é mais uma fé madura, já não está no quesito da prudência, já está numa coisa muito humana. Está muito na questão dos gregos lá, de imitar Homero, de ver o Odisseu, vamos fazer igualzinho o herói da literatura fez, porque essa imitação dos pagãos era literal, já fazia nesse sentido, né? A imitação cristã já não é assim, inclusive a imitação de Cristo, o livrinho, vai mostrar princípios de imitar Cristo, né? Você vê que ele não vai mandar você catar uma cruz e sair na rua carregando para cair 3 vezes, ou pedir a crucificação ali, falar e tal.
É sempre nesse sentido. E aqui estava na parte do criancinha. Opa, se tornou livre, perdi. Daí nasce que o efeito próprio, você já foi? Isso. E aqui faremos menção de outros testemunhos, né? Então aqui, para esse fim, é que Nosso Senhor e Salvador instituiu o batismo, conforme declarou o princípio dos apóstolos, com toda a evidência, ó, convertei-vos e faça-se cada um de vós batizar em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E aqui não faremos menção de outros testemunhos, né? Porque seria até desnecessário tamanha clareza disso aqui. Agora, a remissão de todas as penas dos pecados pessoais. No batismo, Deus não só remite os pecados, mas por um efeito de sua bondade, perdoa também todas as penas de nossos pecados e iniquidades. Né? Isso. Então perdoa também as penas. Aí, ó, você perdeu. Vou voltar aqui, ó, lê de novo. Não queria chegar, né? Ó, então, a remissão de todas as penas. Então, as penitências são desnecessárias para o batismo. Ó, no batismo, Deus não só remite os pecados, mas por um efeito de sua bondade, perdoa também todas as penas de nossos pecados e iniquidades. Ainda que todos os sacramentos possuam o efeito comum de comunicar a virtude da paixão de Cristo Nosso Senhor, contudo, só do batismo, dizia o apóstolo que, por meio dele, morremos e somos sepultados com Cristo. Então, essa é uma característica do batismo, né? Nosso sepultamento para o mundo. Aí, por tal motivo, a Santa Igreja sempre julgou que seria grave profanação do sacramento impor aos batizados aquelas obrigações de piedade que os santos padres de ordinário chamam obras de satisfação. Então não faz nenhum sentido. É até pecado. É pecado se o padre vai batizar e fala assim, agora você paga um terço, reza um terço para os seus pecados do passado. Não faz o menor sentido. Ele já está purificado. Porque ele acabou de pagar. Né? Assim, ele pode, eu acho que assim, rezar um terço em ação de graça. Ação, tipo, agradecer. Para louvar. Agora, por penitência, não precisa de graça. Tem padre fazer isso? Alguns padres? Não, mas ele só orienta aqui, explicando teologicamente. Porque poderia, se ele achar isso, ele já está acreditando que ficou culpa. Ficou coisa por pagar, né? Pagar. O batismo não fica nada. Agora ele vai colocar. No entanto, não contradiz a esta doutrina aquela velha prática pela qual a igreja impunha antigamente 40 dias de jejum consecutivos aos judeus que se batizavam. O que será que quer dizer isso? É para pagar os pecados? Não é isso. Ó. Este preceito não tinha o caráter de satisfação. Já está. É por isso que está certo. Ó, era um meio de induzir os neófitos, ou seja, aqueles que estavam chegando à fé da igreja, a intensificarem por algum tempo os seus jejuns e orações em sinal de respeito à dignidade do sacramento. Então era um louvor ao batismo. É para dignificar. Falando, ó, em homenagem ao batismo, em respeito, eu vou jejuar 40 dias. Eu vou me mortificar pelo batismo e não pelos meus pecados, mas pelo sacramento em si. É outro destinatário ali que tem que não é nem penitência, né? Não pode nem chamar de penitência. Corolário, ó. Pode ser igual que a história, o ato material mesmo, mas formal é diferente. Uma intenção de penitência, nesse caso aqui, é de louvor. Você vê como é que é importante a gente distinguir as coisas nas 4 causas, né? É verdade. Não pode misturar as coisas, né? Uma coisa é você matar por ódio do seu irmão. Você vai lá e mata, igual Caim com Abel, né? Outra coisa é você estar na autodefesa e por causa da sua autodefesa você acabou tirando a vida daquele que te atacava. O ato material mesmo. Matou do mesmo jeito. Só que você não pode olhar, assim. lá, ó, 2 assassinos, vai tudo para prisão perpétua, a pena é a mesma, não tem sentido. Né? Mesma coisa, a pessoa também pegou, vou no mercado, pego um Trident, enfim no bolso, pego uma barra de chocolate, porque eu tenho prazer em fazer isso e não pagar. Outra coisa, o pai de família, ele está passando por uma plantação, o filho está chorando, está quase assim, entrando em inanição, né? Ele está morrendo. Aí ele vê uma plantação de mandioca, vê umas poncãs, vê umas frutas, ele vai lá e pega. Ele vai dar para o filho dele, ele está roubando. É um ato material, ele está tirando algo que não é dele. Materialmente ele estaria roubando ali. Mas Deus não está olhando o roubo dele ali, não é isso que está acontecendo ali. Porque quando ele tiver condições, com certeza ele restituía. Essa pessoa que está com a reta intenção lá, agora eu não tenho, eu estou pegando por uma questão de emergência. Mas no momento que tiver um emprego, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui restituir. Vou lá e pago. Então não tem como a gente fazer um pente fino e passar assim, quer dizer, considerar tudo igual, né? Ó, corolário, as penas civis do pecado. Apesar de absoluta certeza de serem perdoadas pelo batismo as penas dos pecados, ninguém fica livre das penalidades do foro cível, que
tenha porventura incorrido em consequência de algum delito grave. Então a pessoa lá foi lá, um político, né, que era judeu, batizou e tal, mas ele pagou propina e agora vai ter que... Usura, vai ter que cumprir a pena. Ó. Quem for réu de morte não escapa pelo batismo à pena capital prevista pela legislação civil. Ixi, o Papa não gostou dessa parte aqui não. Sem embargo, já mudou, né? Sem embargo, digna seria dos maiores encômios da religiosa clemência com que os chefes da nação perdoassem aos culpados também essa pena temporal, para exaltarem a glória de Deus em seus sacramentos. Só que naquela época era unida a igreja, hoje que é separado, então, simplesmente ignorar. Quer até violar segredo de confissão para policial, estão ensinando como dar comunhão, os prefeitos dar comunhão na mão e o padre fala, não, é na boca. Antigamente esse respeito tão grande pela igreja que, tipo, se um bandido fosse pego flagrante e se refugiasse numa igreja, o policial não podia prender ele lá, até ele sair. Só. O respeito era porque tremendo. você não vai prender alguém no tempo de Deus que é sagrado, entendeu? Você vê como é que era, né? Hoje em dia é o contrário, né? Eles pegam a igreja, fazem uma boate lá, quando não tem missa, e aí depois devolve para a igreja. Exatamente. Tá nem aí. De tarde aí a gente faz um show aí, um cenário bonito. Você vê? Então, ó, remissão das penas do pecado original após a morte. Outro efeito do batismo é apagar todas as penas que decorrem do pecado original depois desta vida terrena, mas a possibilidade de consegui-lo nos advém dos merecimentos da morte de nosso Senhor, como eu sempre falo, né? Os sacramentos vêm da paixão de Cristo. Pois, como já ficou dito, o batismo nos faz morrer com Ele. Abre aspas. Certamente, diz o apóstolo, se com Ele estivermos unidos pela participação de sua morte, também o estaremos pela participação na sua ressurreição. Então, quem quiser gozar da ressurreição da carne, conforme Cristo nosso Senhor, o primeiro ressuscitado por si mesmo, aquela glória que ele teve, tem que também pagar o preço que ele pagou de certa forma, que é a renúncia, que é fazer toda a sua própria paixão. Cada um vai ter que fazer a própria paixão análoga. A gente também tem a nossa paixão por Cristo. Então ele fez a primeira que abriu o caminho do céu. Agora a gente faz uma paixão análoga na nossa vida de penitência, mortificação. Inclusive a gente morre para o mundo. Ó. A gente é crucificado analogamente. Porque a gente até porta crucifixo, por quê? Para mostrar para o mundo um sinal. Falar, ó, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou lá. Você pode falar, e quanto mais o mundo me falar mal de mim, mais feliz eu vou ficar. Porque Cristo disse assim, bem-aventurados fordes vós quando vos injuriarem por causa de mim. Porque grande é a vossa recompensa no céu. Então, quando a gente é caluniado, injuriado, se for pessoalmente, a gente tem que ficar assim, decepcionado. Fala, poxa, o cara está falando mal de mim por mim mesmo. Isso aí não tem mérito nenhum para mim. Agora, bom seria ser taxado de louco, de maluco, xingado dos nomes mais feios possível por causa do catolicismo pregado. Aí seria uma alegria tremenda. Falar assim, nossa, não é para mim que ele está... ofendendo, não é eu que estou sendo ofendido aqui, e eu sei quem é que vai me defender. Então a gente tem alegria quando é assim, né? Mas infelizmente as pessoas não estão mais assim motivadas a morrer pela igreja, defender a igreja, né? Lutar pela igreja. Não tem essa... Inclusive a própria igreja hoje, né, de forma ordinária, fala que não é para ter proselitismo, ou seja, dando a entender que você não tem que ter um orgulho de ser católico. Isso é desestimulado pela própria igreja. Você não pode sair por aí batendo no peito falando, eu sou católico, estou feliz por isso. Não, você tem que fazer o contrário, descer do pedestal, abraçar todas as religiões e fazer uma meia-culpa. Olha, é uma falsa humildade isso, porque isso é desprezando o próprio Cristo. Missa tridentina, então... Não, a missa tridentina é um retorno ao passado, truculento, rigoroso, de ditaduras, né? Época de reis ainda, uma coisa que remonta tudo que é ruim, que a gente superou com a democracia, a gente superou tudo isso. Agora a gente está no mundo livre, a missa nova vai representar isso aí, uma conquista da democracia, né? Uma missa democrática, em que o padre é o presidente da celebração, ele não é mais o padre, né? Então a gente está numa situação assim que só de você, dentro da própria igreja, defender a missa tridentina, você já é perseguido, nem pelo mundo, pela igreja. Igreja entre aspas, né? A igreja que está vivendo aí uma vida de conluio com o mundo, disfarçado, né? Está disfarçado, está vivendo o mundo, mas disfarçado de católico. Tem todas as práticas mundanas, né? Inclusive na liturgia, músicas mundanas no lugar da missa, no lugar da liturgia, ritmos mundanos, pop, rock, reggae, baião, né? Isso aí é o mundo dentro da igreja. Não tem como negar isso. A pessoa coloca a missa sertaneja, aí faz uma missa do caboclo, missa com pagode, tocando pandeiro na missa. O que é isso? É o mundo entrou dentro da igreja
e está falando ali um simulacro de liturgia, que liturgia não tem nada de liturgia. Gaúcha, música sertaneja. É o mundo, né? A vitória do mundo ali naquela comunidade. Então, e aí os padres falam, não, mas tem que ser do ritmo que a comunidade gosta, tem que ser do jeito que a comunidade quer, não o jeito que o padre, o jeito que a gente quer. Eles acham que quando a gente fala que a missa tem que ser em latim, que o canto tem que ser o gregoriano, é porque a gente quer. Olha a visão dos padres. Que a gente está impondo o nosso gosto. Não, esse é o seu gosto pessoal. Você gosta de gregoriano? Tudo bem, esse é o gosto pessoal. Ele não está entendendo, que o negócio não tem nada a ver com isso. Porque a gente está tentando o máximo possível ser tipo um cristal, né? Para a luz passar reto por nós. Para a lei divina passar, a liturgia passar por nós. E a gente não interferir. Mas não, eles entendem que isso aí é um gosto pessoal que você está tentando colocar no meio de outros gostos pessoais e que está competindo ali. Não, deixa aí o pessoal que gosta do popzinho da RCC, que canta as músicas ali do Tony Allison na missa. Você quer cantar a missa do Papa Gregório? Então coloca também, é só mais um, eles vêm assim. Aí como é que fica, né? Aí não tem debate, porque está viciado a argumentação. Não tem argumentação para isso. Não tem como discutir esse assunto, né? Ele já está viciado. E aqui ele fala, ó, mas não dos sofrimentos nesta vida, né? Então a gente é redimido, tem a remissão das penas do pecado original após a morte, mas não dos sofrimentos nesta vida. Poderia alguém indagar por que a recepção do batismo não nos livra dos sofrimentos já nesta existência mortal? Porque também a Sagrada Ablução não nos restitui de sua virtude aquele grau de vida perfeita em que antes de pecar se achava Adão, o primeiro pai do gênero humano. Então uma pergunta que muitas vezes pode acontecer, né? Na cabeça de todo mundo. Ah, mas Adão não era feliz? Ele não era perfeito? Por que o batismo não restitui isso daí? Aquela condição. Responder-se-á que assim não acontece por duas razões principais. Tem outras, mas tem duas principais. Primeira, porque Cristo os quis tolerar. A primeira é a seguinte: pelo batismo fomos unidos ao corpo de Cristo e tornamo-nos membros seus. Como tais, não nos competia receber honras maiores do que as outorgadas a ele, que é a nossa cabeça. Ora, apesar de possuir desde o primeiro instante de sua concepção a plenitude da graça e da verdade, Cristo nosso Senhor havia assumido a fragilidade da natureza humana e dela não se despojou antes que sofresse os tormentos da paixão e a própria morte. Já começa daí, né? Ele mesmo aceitou, ele que é Deus, é o Rei, é todo prazer em si mesmo, né? Toda felicidade em si mesmo, se rebaixou ao sofrimento. Por que a gente, só porque ser batizado, a gente não vai ter? Não faria sentido, ficaria desproporcional com o próprio Deus humanado, né? Ele teve sofrimento, então a gente também. Só depois é que ressurgiu para a glória de uma vida imortal. Então ele passou pela mortalidade e pelo sofrimento. Ele teve esse tipo de padecimento. Não é, pois, de admirar que os fiéis, não obstante a justificação pela graça do batismo, continuem num corpo fraco e imortal, pois terão de sofrer muitos trabalhos por amor a Cristo, de passar pela morte e de ressurgir para uma vida nova, antes de serem dignos, afinal, de desfrutar com Cristo a eterna bem-aventurança. Então ele falava, dou-vos exemplos para que façais o mesmo. Inclusive o exemplo de sofrer calado, as chibatadas, os tapas na cara, as cusparadas, porque nenhum de nós gosta de ser humilhado em público, ou até a dois, independente, né, de ser taxado de qualquer coisa. A gente sempre quer fazer justiça com a própria boca, tentando revidar, né? E a gente vê a cena de Cristo manso, quietinho, ali apanhando, feito condenado, e realmente condenado, literalmente condenado. E imagina a cabeça de todo mundo assistindo ali, né? Nossa, ele não vai falar nada, mas ele falava tão bem, ele não abre a boca. O próprio Pilatos, que nem ouvia as pregações dele, mas só de ficar sabendo por terceiros que ele era um mestre entre o povo, falou assim, tu não falas? Tu és rei? Aí Cristo, tu dizes, eu sou rei. Então o próprio Pilatos ficava indignado, falou, mas esse homem, não vejo nada nele, ele não abre a boca. Fica quieto, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Eu estou querendo salvar a vida dele, ele fica quieto, parece que ele quer morrer. O que está acontecendo? Eu tenho o poder de te livrar da tua vida e de fazer você morrer. Aí ele abre a boca. Você não teria esse poder se não tivesse vindo dado do alto. Então meu pai te deu esse poder. Aí ele para de falar de novo. Aí parece que Pilatos queria que Cristo fizesse uma apologia, né? Que nem Sócrates fez, a apologia de Sócrates se defendendo no Senado grego lá. Ele queria que Cristo fizesse algo parecido, mas ele não fez. Porque agora está consumado, eu já preguei o que eu tinha que pregar, agora só é a hora de eu ser imolado. Então ele só estava esperando, mas quem estava em volta não entendia isso. E agora, e do nosso lado,
A gente já passou por tudo, já fomos batizados. Agora é a hora de sermos imolados no mundo por Cristo. Mas aí a gente dificilmente está preparado para... Aí que entra a história dos santos, né? Para a gente imitar essa paixão dos santos por Cristo, né? De sofrer, que nem Santa Teresinha, sofrendo bullying lá no mosteiro pelas próprias irmãs, né? Quietinha, não falava nada. Mas por amor a Cristo, né? Por que nos dão ocasiões de virtude? Por que Cristo não tirou também o sofrimento no batismo? A segunda razão principal, porque depois do batismo remanesce em nós a fraqueza física, a doença, o sentido da dor, o ímpeto da concupiscência, é para que nos sirvam de campo e sementeira, eu estava falando da agricultura, né? De virtudes, para a gente trabalhar isso aí na gente, de onde poderemos colher maiores frutos de glória e prêmios mais abundantes. Então, não é que parece, é realmente, de fato, dá para entender aqui claramente que Deus quer que a gente tenha méritos. Mesmo que a gente saiba que nada depende de nós, que é tudo graça de Deus, é o Espírito Santo que faz qualquer coisa boa em nós, mas Deus quer que a gente obre como se dependesse de nós. Ele quer que a gente tenha um mérito. Ele falou, não, se esforce. Eu quero que você faça como se fosse você sozinho, como se você tivesse o volante na sua mão. Mas saiba que eu estou escondida por você, né? Estou ali. Mas haja como se fosse você sozinho. Porque é assim que eu vou te dar mais mérito, mais prêmio no céu. Como acontece aos judeus. Então aqui, realmente levando com paciência os sofrimentos da vida, submetendo com o auxílio de Deus, né, nossos baixos instintos ao império da razão, podemos seguramente confiar que, se houvermos combatido o bom combate, São Paulo vai até colocar a palavra combate aqui, consumado a carreira e conservado a fé, como fez o apóstolo, nosso Senhor, que é juiz justo, dar-nos-á, naquele dia da retribuição, a coroa da justiça, que também nos está preparada. Então, cada um de nós tem uma coroa preparada no céu. Ela só está esperando a gente chegar lá, como se fosse uma Olimpíada, né? É uma Olimpíada isso aqui, a gente está lutando. O diabo é o personal trainer, né? Ele está ali, qualquer coisa, se eu te pego. Se você cair, eu te pego. Eu estou aqui do seu ladinho, um leão que ruge, né? Para abocanhar a gente. Só que o anjo da guarda também está. Então a gente tem o outro lado também, só que tem que ficar de pé. Como acontece aos judeus? Evidentemente, não foi de outra forma que Nosso Senhor se houve com os filhos de Israel. Salvou-os da servidão dos egípcios, submergindo o faraó com seu exército nas ondas do mar. Entanto, não os introduziu logo na venturosa terra da promissão, mas sujeitou-os primeiro a muitas e variadas provações. Depois, quando os investiu na posse da terra prometida, expulsou de suas sedes uma parte dos antigos habitantes, mas deixou algumas tribos que os israelitas não puderam exterminar, para que o povo de Deus nunca faltasse ocasião de adestrar sua força e valor na guerra. Olha só, sempre tem um restinho. Esse aqui fica para treinamento. Algumas tribos. Olha aí, não foi todo mundo, né? Deus não limpou o cerco para eles entrarem e ficar em paz ali, igual um rebanho bonitinho. Então, não, eu vou deixar alguns inimigos aí. O próprio Deus. Aí imagina na cena, imagina eles na época, os pais de família, pensando assim, oh meu Deus, livra desse povo, livra o salmo, cantando salmo, né? Livra desses inimigos, esses vizinhos que nos atormentam com esses ataques. E aí, Deus lá do céu, eu dei para vocês esse povo, para vocês se exercitarem, vocês estão pedindo para tirar. Se eu tirar, vocês vão fraquejar na fé, vão cair, vão ficar bunda mole. Como diz o ditado, né? Pessoa, se não tiver uma adversidade, tem até o provérbio, sem a oposição do vento, a pipa não sobe no céu. Então tem que ter o vento contrário para ela subir. Da mesma forma, para ter virtude, tem que ter o mérito da luta contra a concupiscência. Se não tiver concupiscência, eu não sou tentado. Se eu não sou tentado, não tem mérito nenhum. Então o que eu tenho? O que eu mereço? Não mereço nada. Então eu vou para o limbo. Se fosse assim, eu ia para o limbo, não ia para o paraíso. Porque Deus fala, se o inferno você não vai. Mas para o céu você também não entra. Por que mérito você tem para entrar aqui? Aqui eu só quero quem é digno de mim. Quem, sofreu tentação. Quem sofreu. Imagina só, a gente tem a oportunidade de satisfazer todos os prazeres aqui. E a gente pega na hora que o corpo quer, a gente fala, não vou. Não vou por amor a Cristo. Eu sei que não posso. Aí você pensa assim, nossa, tem que ter uma recompensa muito grande, porque essa aqui seria uma recompensa agora. Aí você deixa, Deus só vai anotando. Quando chega no céu, vem tudo de forma espiritual, de uma forma indizível, né? Infinita. Mas para ter isso aí tem que ter fé. E o mundo está numa apostasia tremenda, tá complicado falar de céu hoje, né? Aí vem, porque
excluem os neófitos motivos inconfessáveis. Ó, acresce ainda outra razão, né? Se além dos dons celestiais com que o batismo exorna a alma, fossem também conferidos benefícios para o corpo, seria para recear que muitos procurassem o batismo motivos antes pelas vantagens da vida presente do que pela aspiração da glória futura. Aí, ó, Deus já evitou de dar um benefício no batismo, tipo superpoderes, a pessoa conseguir, sei lá, ter uma coisa além da natureza com o batismo. Seria até legal, seria uma coisa digna do batismo, faria sentido nesse sentido aí. Mas, por outro lado, abriria precedente para a pessoa procurar o batismo não para se converter. Olha, estou vendo lá que aquele povo que batiza fica mais legal, o povo vira os X-Men, né? Então eu também vou. Eu vou batizar também, só que por esse motivo aí, porque lá tem mais prazer corporal, aí você perde totalmente o foco, né? Então é a mesma coisa de não colocar na mesa do jantar os doces. Não coloca para as crianças os doces, coloca só os legumes, verduras, as carnes ali e esconde os doces, deixa só para depois. Porque se você colocar antes, elas vão preferir os doces primeiro e elas só vão querer comer os doces. Então a gente é uma coisa disciplinar, então Deus também trabalha com a gente na disciplina, né? Ele omite algumas coisas que poderia até dar, mas não dá porque ele sabe que a gente ia preferir a coisa de forma errada. Então ele coloca: de feito, o cristão não deve ter na mente os bens falsos e incertos que aparecem aos olhos, mas os eternos e verdadeiros que não se podem ver. A gente tem que fechar os olhos para esses bens do mundo aqui, né? E a letra D, porque o cristão é consolado nos sofrimentos. Então, ó, só tem consolo se você sofre. Ué, quem não sofre não tem consolo nenhum. Consolado eu já estou, né? Se eu não tenho sofrimento, não preciso de consolo. Eu já estou consolado. Então, ó, mas, apesar das misérias que a infestam, nossa vida na terra não deixa de ter as suas alegrias e doçuras. Para nós que pelo batismo fomos enxertados em Cristo, a outra é a analogia com a agricultura, o enxerto, né? Nós somos enxertados em Cristo à maneira de pimpolhos, aqui, é mesmo que está falando, né? Pimpolhos. Poderá haver alegria mais suave que a de tomar a cruz aos ombros, seguir o divino chefe, não arrefecer diante de nenhum trabalho, não recuar com qualquer perigo que nos tolha de aspirar ardentemente ao galardão, ou seja, ao prêmio, para o qual nos chamou às alturas? Uns hão de receber de Nosso Senhor a coroa da virgindade, outros a láurea de mestres e pregadores, outros a palma do martírio, outros, enfim, a remuneração que corresponde às suas virtudes. Tá vendo? Ó? É Deus que dá o martírio, Deus que dá a virgindade, Deus dá a maestria, né? E tem gente que vai procurar o martírio de uma forma arbitrária, né? Não, que nem Santa Teresa de Ávila fala que quando era pequena, os irmãos iam até a fronteira dos mouros e falavam assim, a gente vai provocar eles e aí eles nos matam, e aí a gente vira mártir. Então ela pensava nisso na cabeça dela, ela mesma confessa dando risada dela mesma, né? Ela fala, olha como eu pensava, né, que era a santidade, eu achava que era assim. Mas é claro, isso aí é imaturidade, a gente também tem isso, mas é engraçado. Então, a virgindade sempre tem que falar, né, se Deus quiser, se Deus me der o martírio, se Deus me der essa virtude, se Deus me der a pregação, não é chegar igual os neopentecostais, vamos clamar agora o dom de línguas. Vamos clamar agora o dom de tal dom, achando que é um delivery, né? Eu só disco, o Espírito Santo já traz, já entrega. Eu vou clamar aqui, o Espírito Santo vai entregar igual um entregador de pizza. Não, vamos lá, chambara, cândara e pum. Já desce, o fogo já desce, acontece aqui a graça porque eu pedi. É assim, é simples assim. E não é, a gente está banalizando, na verdade, o próprio ato piedoso, né? Se for analisar com a razão mesmo, você está banalizando o momento de oração. Você está transformando Deus num delivery. Telefonar para Nossa Senhora. Nossa, quantos retiros já não fui que não era na versão delivery, que era nesse sentido aqui. A gente sentiu uma facilidade nos retiros, achando que era fácil. O pregador passava uma mensagem assim, de que era fácil, de que o Espírito Santo vinha assim rapidinho, vamos lá, vamos clamar. Aí virava um clima emocional, pegava todo mundo. Uns choravam, outros gritavam, outros caíam na gargalhada. E ninguém achava esquisito porque todo mundo estava num contexto que justificava. Não, isso aí é porque é o Espírito Santo. Então aquele ali começou a se debater, é o Espírito Santo. Aquele outro está chorando igual um doido, é o Espírito Santo. Tudo era o Espírito Santo. Então a gente não tinha mais, a gente colocava a razão no stand-by. A inteligência adormecia ali. E ficava só a emoção e a vontade ali desgovernada, movida por uma manipulação meramente emocional.
E esse é um grande mal que tem que ser extirpado. O duro é que o magistério não fala muito disso aí, não toca, e o negócio prolifera. E quanto mais o mundo moderno avança no neopaganismo, mais a parte emocional vai ser convidada à linha de frente na igreja, e a parte racional vai ser condenada ao esquecimento e engavetamento, como se fosse uma coisa assim burocrática, uma coisa fria, racionalista, né? A doutrina é coisa fria. Doutrina não toca o coração. O que toca o coração é você pregar bem, falar bem, gritar na hora da pregação, tocar um violãozinho bem romântico, com acordes com nona, com aquelas notinhas de jazz, de música pop. Aquilo ali sim, ali mostra o Espírito Santo. Aí a pessoa sente, e o sentimento é a coisa mais palpável do que a doutrina. A doutrina não é palpável. E a gente é educado, até pela escola, a pensar mais com sentimentos. E aí o que acontece? Quem que você vai preferir? Aquele que você sente ou aquilo que você tem trabalho de pensar, de conseguir alcançar com a razão? Porque para você alcançar um conceito, quer dizer, um juízo, dá trabalho. A gente viu lá com o Marritão a dificuldade que é atingir até os primeiros princípios. Tem que labutar com a razão. Até a neurociência fala que o córtex que a gente usa ali para raciocinar, a parte mais pensante, ela consome muita energia, muita glicose, de modo que se você não consegue ficar mais do que 30 minutos concentrado no assunto, que o cérebro desliga. Ele desliga. Você tem que pegar, e tem até o método Pomodoro, de 25 minutos você vai estudando, 5 minutos você relaxa. Sim, às vezes eu faço porque tem vezes que eu vejo que não adianta, não rende mais. Você lê 1 hora seguida assim, você não está entendendo mais nada, seu cérebro está desligado. Você está ali com os olhos, mas o cérebro fala, não vou prestar atenção. O cérebro está assim, lá, não adianta, não vou, estou cansado, não quero. Aí você tem que o quê? Ver uma notícia na internet, assim, aí você espairece. Aí o cérebro gosta. Aí ele começa a repor a glicose ali. Aí o córtex vai voltando. Em teletrabalho, isso ajuda muito. Então, até você vê. Então, o povo vai seguir o quê? Vai seguir o gostoso, vai pelo aquilo que dá recompensa. Então, um momento de oração tem que ser um momento de recompensa, não tem que ser um momento de penitência, um momento de ascese, né? A ascese nem existe hoje em dia, se for falar. Nem mosteiro está fazendo ascese mais. Nossa. Monge está com celular iPhone, moto. Ascese é penitência, né? Ascese é exercício espiritual de... penitência, levar a Deus. Jejum, da alma. mortificações, leituras piedosas em horários, né, todo periódico e tal. Então, aqui, entretanto, nenhum de nós seria agraciado com tais honras e distinções se antes não nos adestrássemos, o verbo, né? Adestrássemos na arena das tribulações da vida e não saíssemos vencedores do campo de batalha. Então é duro, né? A gente tem um corpo, e inclusive São Francisco de Assis se refere ao corpo como irmão jumento, justamente porque o corpo é um animal. É um animal, por definição. Nós somos animais, só que a gente tem a potência racional. Então a gente tem uma semelhança com o anjo e uma semelhança com os animais da terra. A gente é meio a meio, né? Está lá, a substância. Então, aí que está o problema. A parte animal é o que prevalece na maioria das vezes. Você olha para a sociedade, é tudo animal. É rebanho. É um político que tem lá uma ideia totalmente torpe, o rebanho vai segue ele. O gado segue. Aí você fala, mas olha só, cadê a parte racional? Cadê o ser humano ali? Só estou vendo o animal. O racional não está ali. Parece que desliga, né? Essa parte do desligar. E o problema é que é mais prazeroso viver dos sentimentos do que da razão. A razão consome energia, a razão dá trabalho. Agora, o sentimento está pronto. As nossas glândulas já estão prontas para emitir, para despejar na corrente sanguínea a noradrenalina, a serotonina, a dopamina. Está tudo pronto aqui, já está no hipotálamo, já está nas glândulas. Agora a razão não, está na alma. A alma tem que passar pelo corpo, arrancar do raciocínio, do juízo ali, fazer aquele trabalho de arrancar o leite da pedra para você poder chegar a uma conclusão de uma meditação, falar, nossa, eu tenho que mudar isso na minha vida. Olha, mas isso aí, quanto tempo tem que ficar arrancando ali de você? Agora não, você coloca ali um filminho, uma musiquinha romântica. Né, os estímulos tá tudo pronto, já tá de graça ali, e dá recompensa. Sim. E o que dá recompensa, a gente prefere. Opa, já tem uma recompensa aqui. Por isso que Cristo falou, não vai rezar igual aqueles que rezam em pé, nas praças públicas, ou quando faz jejum, coloca aquela cara de choro para todo mundo ver que está jejuando, porque eu vos garanto, eles já receberam a recompensa. Porque o prazer deles é fazer isso. Então eles fazem o jejum para ter o prazer da pessoa olhar e falar, que dó, estou fazendo jejum, isso aí deve ser santo. Pronto, a recompensa deles está aí. Aí, quando eles morrerem, Cristo vai falar assim, não vos conheço. Mas, Senhor, eu jejuei em teu nome. Não, você já recebeu a recompensa.
Eu já te dei. Foi aquilo lá que você sentiu quando a pessoa olhou para você e você se achou santão. Essa foi a sua recompensa. Ah, mas e não vai ter o mérito daquilo lá? Não, é aquilo lá. Aí vai. Ih, então lascou. Lascou, então. Como é que vai fazer? Então, esse capítulo, tipo, essa parte só quer dizer que, tipo assim, ainda que o batismo, ele apaga o pecado original, a culpa, e apaga qualquer, tipo, pena temporal. Ainda assim, permanece na pessoa essa marca da concupiscência, né? Por isso, Fica a marca. O batismo não apaga a consequência do pecado original em si, que é a concupiscência. Eu já tenho essa luta, assim, inclinação pro mal, pro pecado, né? Que a gente tem que lutar com a ajuda da graça. Tem isso, Exatamente. Porque ele sintetiza aqui, não só isso, mas quando o sofrimento Sim. da vida também vai ser mantido, né? Ainda que não tenha nada para purgar. Sim, Depois, né? Porque para que a gente possa santificar exemplo de Nosso Senhor, né? Como se a nossa alma fosse tivesse uma porta que o pecado original arrombou aquela porta, que é a porta da concupiscência. E aí vem o batismo, ele não fechou essa porta. Ele não foi lá fazer uma reforma nessa porta. Ele deixou ela escancarada lá porque Deus, como a gente viu aqui, Deus aproveita os ensejos tudo para a santificação da alma. Tipo, ninguém, quando é batizado, vira imortal, como Adão era. Entendeu? A gente continua morrendo. E nem a sabedoria infusa, não recebe essas coisas, né? A gente recebe outras coisas, tudo para ter méritos na cruz de Cristo, para poder ir para o céu. Então a gente recebe o batismo, apagou. Eu era pagão, eu estava condenado ao inferno, ia queimar para sempre, mas aí sobrenaturalmente eu recebo um sacramento, que é aquele sinal visível de uma porta para o céu. Então eu morri para o mundo, eu sou sepultado ali, fui batizado. Aquela água, de fato, efetivamente me lavou a minha alma, aí dentro de mim ficou aberta aquela porta que, como antes, me jogava para aquele pecado. Só que agora eu tenho um tônico. Força a mais para usar. Agora eu tenho uma força que vem diretamente de Deus, porque eu abri uma porta para o céu. Aí desce uma graça por essa porta, que é a do sacramento. Aí, quando eu peco, eu estou sujando esse caminho. E aí é mais sujo do que o pagão, porque eu vou ser julgado com mais severidade do que o pagão. Porque eu recebi aquilo. É tipo a pessoa que, poxa vida, você ganhou e está fazendo mau uso. Aquele que não ganhou, não tem o que falar dele, que ele nem tem. Mas você ganhou e está fazendo mau uso daquilo do prêmio que você recebeu, do presente, então você precisa, por justiça, receber uma pena maior. Então, ai de nós se não pregarmos o evangelho, como diz São Paulo, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O evangelho, para mim, é uma... O que ele diz? Não é motivo de... Ele fala, pregar o evangelho para mim não é motivo de glória. Uma obrigação. Assim, eu não glorio em mim mesmo, mas glorio no Senhor. Ele fala uma coisa assim, aí ele termina falando, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quer dizer, o evangelho é como assim, ele urge. Você recebeu o batismo, é como uma tocha olímpica, né? Você catou, agora você leva, corre. Não fica parado com ela, não. Você pegou, agora vai para frente, passa para frente isso que você recebeu, porque a essência do cristianismo não é o individualismo. É uma comunidade. Por isso é importante fazer um apostolado. Você tem um grupo de apostolado. Assim. Tem que ter, porque a gente tem que contagiar os outros, tem que pegar. Ainda bem que tem internet, porque já que ela se estabeleceu como uma plataforma, é realmente um âmbito social em que as pessoas. Agora de fazer apostolado, as pessoas estão na internet mesmo, elas estão lá. Quando elas vão navegar, elas ficam lá. É como se fosse uma extensão da alma da pessoa lá naquele site. Naquela rede social, ela está ali. Então, se você conversa com ela ali, você encontrou a alma dela ali. Então, é uma coisa que não era prevista antes, agora existe, então faz muito bem, né, o apostolado. Um meio a mais também, né? Um meio a mais, já que tem os luciferinos, né, que já usa... que tem de tudo, tem que ter o bem também. Tem que ter o bem, porque, pelo amor de Deus, e não é no Chile que abriu a igreja luciferina lá? Acho que é. É o Chile ou Bolívia, um país aqui da América Latina, a primeira igreja luciferina, paróquia, tipo uma paróquia, assim, com o diabo no trono, lá no altar, assim, com altar de missa negra. Nossa, tudo aberto, assim, e com CNPJ. Tem gente que frequenta isso. Tem, como é que fala? Como se fosse uma religião, assim. Igual abrir uma paróquia que tem direito ao terreno, tudo assim, a burocracia, lá tem também. Aí ninguém pode ir lá. Estado é laico, né? Então, aí reconhece todo tipo de religião como existe. Você imagina a situação dessa? Como é que fica? No Chile? Então, eu se me engano, era no Chile que abriu. Não sei que fim que teve que lá, se está continuando, mas é grande. Quando eu vi a notícia, tava no notícia do Google, vi? Faz uns anos atrás aí. Não sei. Então você imagina só, se a missa derrama graça, porque ela é como se fosse um para-raio da graça, né, que puxa e depois esparrama para onde estiver ali, né, para o mundo inteiro, para o purgatório e tal. E uma paróquia dessa, uma paróquia de missa negra, ela não faz o oposto também, né? Tipo assim, ela está atraindo toda a podridão espiritual, toda a desgraça dos demônios ali e ainda querendo passar para quem está
quem estiver ouvindo. Então a gente tem que dobrar as orações, porque eu ouvi até dizer que quem sustenta o mundo são os monges, né? Porque se for depender dos leigos, rezar mesmo de verdade, rezar, né? Levar nas costas a cruz de Cristo ali com penitência, rezar, Deus já tinha descido o juízo final já. Mas tem sempre alguém que renuncia ao mundo para se retirar em oração e segurar essa bomba, né? Que é a concupiscência generalizada do mundo. Então, assim, vamos rezar para que a gente se mantenha firme nesse caminho aqui, para a gente herdar essa coroa, né? Vamos buscar essa coroa, cada um de nós tem essa coroa, está lá no céu esperando a gente. Vamos pedir a Deus que nos mantenha, que a Santíssima Virgem, que é o nosso auxílio, né? O auxílio dos cristãos, que ela nos guarde como nossa tutora no caminho, né? Como diz aquela cantiga medieval, Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus e nos guia. Então, ela mostra a via para Deus, mas também nos guia. Então, assim, Nossa Senhora, não mostra só não, vem junto. Vem junto, passa na frente, vai lá assim, com a lanterna iluminando a escuridão, porque se soltar a gente, sem nada, se não tiver o anjo da guarda, se não tiver Nossa Senhora, se não tiver as almas rezando por nós, se não tiver os santos, né, e as pessoas que o próprio Deus coloca no nosso caminho aqui, o que a gente vai fazer? Já era, tá perdido, certeza que cai, mas cai bonito, e a gente vê assim os testemunhos do sentido negativo, né, de quem caiu, e vê que não volta de jeito nenhum, a pessoa não quer voltar e fala assim, nossa, só Deus na causa ali. Porque conversar não resolve, né? Amigos que a gente vê que passou para outra religião islâmico, ali está convicto assim e não tem o que falar. A pessoa está certinha já de si, então só rezando. Então vamos rezar para fechar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. que recorremos a vós. Estivemos unidos e com a graça de Deus estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.